Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no estudo Leia e Entenda a Bíblia, nós vamos falar do livro de Daniel. Daniel, o nome de Daniel é bem famoso por causa da Cova dos Leões, né? Só que o livro de Daniel está bem relacionado com o livro de Apocalipse, porque ambos falam do final dos tempos também. Mas Daniel também tinha uma inteligência extraordinária. Tudo que ele fazia bem, ele dava certo. E além dessa inteligência extraordinária ainda, Daniel tinha um dom de revelar sonhos. E uma outra característica de Daniel também, que é bom a gente ressaltar aqui, é que Daniel, ele já vivia o evangelho antes de ter ouvido o evangelho da boca de Cristo. Isso mesmo. Daniel sabia muito bem os momentos, sabia muito bem que tudo ele podia, mas nem tudo convinha, né? Quando ele recusa aquela rotina de alimentação, a mesma alimentação do rei, ele sabia que aquilo poderia fazer mal para sua vida espiritual, para sua vida com Deus. Então ele sabia muito bem separar essas coisas, ele tinha esse discernimento. Na cova dos leões, ele sabia muito bem que decretos e leis podem determinar várias coisas, mas não pode determinar a sua intimidade, a intimidade dele, na verdade, com Deus, ninguém determinaria, né? Com decreto ou sem decreto, ele continuou praticando os seus momentos de oração com Deus e ele sabia que isso era mais importante do que tudo, até mesmo a sua própria vida, pois Daniel já tinha a sua visão no alto, a sua visão não era nas coisas da terra, porque se ele tivesse a visão nas coisas da terra, Daniel não faria isso, porque Daniel era um homem que desfrutava sim todo o luxo, tudo que ele podia ter dentro daquele palácio, toda a regalia, todo privilégio. Daniel tinha dentro daquele palácio, mas mesmo assim ele sabia que nada era mais importante do que a sua vida, a sua intimidade com Deus. Então, são coisas que a gente pode aí, são detalhes, né, que a gente pode pegar aí do livro de Daniel. Mas hoje nós vamos falar sobre a interpretação do sonho de Nabucodonosor, né? O primeiro topo, a primeira subida de Daniel ali na Babilônia, com certeza com seus 20, né, 20 e poucos anos, foi interpretar o sonho de Nabucodonosor. Não só interpretou, mas ele contou exatamente como foi o sonho de Nabucodonosor. Nós vamos falar um pouquinho dessa estátua agora, né? A cabeça, né, como foi dito, representava, como bem Daniel, né, interpretou para Nabucodonosor, representava o reino da Babilônia, representava a Babilônia. Já o peito e os braços representavam o medo persa, o reino persa. Daniel já estava ali adiantando para Nabucodonosor quem viria depois dele. E aí depois nós temos a parte, né, do ventre e dos quadris, que representa o Império Grego. E depois vem as pernas e os pés, que são de ferro e barro, que Daniel cita que é um reino muito forte e que representa o Império Romano. Mas o mais extraordinário do sonho de Nabucodonosor é que de repente vem uma pedra sem o auxílio de nenhuma mão, acerta os pés e as pernas, né, que representavam o Império Romano, e aí toda a estátua é destruída. E aí depois essa pedra, ela se forma, né, numa montanha que pega a terra inteira. E essa pedra, essa montanha representa um reino. E aí Daniel, ele fala para Nabucodonosor que esse reino jamais terá fim. Daniel estava falando anos antes. Estava falando do reino de Deus, o reino de Jesus Cristo. Essa pedra, esse reino que jamais terá fim, é o reino da luz, para o qual nós fomos transportados, né? A Bíblia diz que nós fomos tirados do império das trevas e fomos levados para o reino da luz. E esse é o reino de Cristo. Essa pedra, essa montanha que toma conta de toda a terra e que jamais terá fim, é o reino de Deus.